Bom, então vamos lá, vamos começar. Sextas-feiras estamos conversando sobre esse livro. É um livro da Classical Academic Press, The Age of Martha, né? O tempo da Marta, a geração de Marta, né? A era de Marta. A Call to a Contemplative Learning in a Frenzied Culture. Então, um chamado para o aprendizado contemplativo em uma cultura estressada, horrorizada, né? Tá? Então a gente vai continuar. Nós temos outras duas lives sobre esse mesmo assunto, certo? E hoje nós falaremos sobre Festina Lenta. Quem não sabe, Festina Lenta é um princípio pedagógico clássico, é o que norteia um dos princípios que norteia a educação clássica cristã, e falaremos sobre esse termo. Eu estou falando só o termo em latim e a gente vai chegar lá, tá bom? Então vamos lá. Nós, semana passada, falamos sobre Cronos e Kairos, esses dois tempos, né? Jesus, quando chegou para Maria, Maria falou, olha, no primeiro milagre de Jesus, lá em João 2, eu vou falar da referência de João, que a gente está lendo no livro de João, e ela fala, meu filho, acabou o vinho. Jesus usa o termo, não é chegar no meu tempo. Esse termo que ele usou é o Kairos, que é o tempo de Deus. Então, a gente está falando aqui sobre essa questão do tempo, tá? Então, nós, como educadores, lidamos constantemente com o Cronos. Lembra que eu falei na aula passada sobre o Cronos, simbologia do Cronos, o Cronos engoliu os filhos, tá? Como homeschoolers, então quando a gente pensa na escola, a escola ela é bombardeada com o Cronos, né? Porque tem que ter o planejamento, tem que seguir o cronograma, acabou a aula, existe todo um passo a passo que tem que ser feito na escola, que dentro da educação domiciliar nós somos mais livres, né? Nós temos esse controle do tempo de uma forma melhor. Aí minha pergunta, será que temos mesmo? Então vamos lá. Viver como Marta significa que o Kairos, tempo de Deus, não é apreciado, tá? A liberdade do homeschooling também pode levar a uma sobrecarga de atividades, certo? Porque já que a gente tem todo o tempo do mundo, a gente mata grande parte das atividades logo de manhã. Vou falar do meu exemplo aqui. Então, vamos sobrecarregar as crianças à tarde, nossos alunos, com outras atividades. Esse também é um perigo dentro da educação domiciliar, dentro do homeschooling, tá certo? Lembrando que na escola isso já é o comum, tá? Se você quer que seu filho faça todas as atividades possíveis e inimagináveis, é bem provável que você não respeite esse princípio. Então, se você abarrota o dia, a rotina do seu filho com atividades, é porque você não... O Kairos, que é o tempo de Deus, não é algo valorizado por você. E normalmente nós não somos ensinados a valorizar, a colocar em primeiro lugar esse tempo de Deus, tá? Então, vou dar uma regra, vou dar um exemplo aqui, tá? Se você chegar tarde, se é uma regra na sua casa, você chegar sempre muito tarde, se é uma regra na sua casa, a busca das conquistas terrenas e somente essas, então provavelmente você não valoriza o Kairos de Deus, que seria o escolher, que seria o aprendizado no descanso. Você valoriza as coisas deste mundo, as coisas de Marta, tá? Aí quando eu li isso, eu lembrei do Tiger Woods. Uma vez eu assisti, acho que um documentário, não, eu li um livro sobre estoicismo do Ryan Holiday. E o Ryan fala do Tiger Woods que ele começou a ser treinado pelo pai, era bebê ainda, né? E o pai foi um general no treinamento dele. Ele é um dos maiores, acho que o maior jogador de golfe de todos os tempos, né? E começou cedo, mas debaixo dessa opressão, sabe?
E isso depois tornou o Tiger Woods uma pessoa extremamente traumatizada, viciada, vários problemas que vieram disso, tá? Então, esses accomplishments, essas conquistas terrenas, a gente tem que tomar cuidado. Não é que agora também a gente vai dobrar os braços e ficar no sofá só fazendo leitura em voz alta. Não é isso. Mas o equilíbrio de Deus tem que habitar dentro de nós, para que a gente possa ensinar o nosso filho a ser equilibrado e buscar o Kairos, o escolher em Deus, tá? Então, normalmente a gente cresceu numa geração que é assim, tudo que eu não tive eu quero dar para o meu filho, tá? Isso pode gerar um overburn, um estresse, né, na vida das crianças. Isso molda a mente, tá? Então a gente acaba moldando, como a gente tem uma mente moldada por Marta, a gente molda dos filhos essa mesma mente, tá? Não é porque temos a liberdade, olha isso, não é porque temos a liberdade de fazer muitas coisas, principalmente como educadores domiciliares, que isso seja o melhor para nós. Então não é porque você tem tempo, às vezes tem dinheiro, né, que é para você fazer. Ter um calendário preenchido significa, vai ficar a pergunta aqui. Ter um calendário preenchido significa ter uma vida preenchida? Então, ele dá um exemplo de 2 calendários de uma criança no sábado dos anos 1920. Como que era essa rotina dessa criança, tá? Então, eu vou ler para vocês. Acordar às 7 horas da manhã, tomar café. 7h15 começar a fazer as tarefas de casa. Às 8 horas sair com os amiguinhos para brincar. 8 horas da manhã, tá? Às 7 horas da noite, eles reapareciam para jantar. Então, eles ficavam o dia inteirinho brincando. Às 7h15, ouvir o rádio com a família. E às 7h45, caminhar com o pai até a casa do avô. Aí, às 9 horas, fazer o restante das tarefas. Às 9h30, sentar no porte, que é na varanda, né? E comer um snackzinho com a família. E às 10 horas, dormir, tá? Essa era a rotina de um menino nos anos 1920 e 1930, num sábado. Vejamos agora uma rotina de uma criança, um menino hoje, tá? No sábado, acordar às 8 da manhã, tomar café. 8h15, ser levado para o futebol. 8h30, começa o jogo. 11h30, almoçar no fast food. Ir até o fast food. 11h45, almoçar no fast food. Meio-dia, dirigir até em casa. Meio-dia 15, videogame e televisão. 3 horas, ser levado para lição de arte marcial. 3h30, começar a aula de artes marciais. 4h45, voltar para casa. 5h15, esperar pelo jantar e reclamar. 5h45, jantar. 6 horas, fingir que está fazendo a lição de casa, ir à internet e procurar coisas aleatórias. 8 da noite, fazer a lição de casa. 9h30, assistir coisas na televisão com seus pais. 10 horas, ir para a cama, conversar com seus amigos pela internet, não terminar uma única sentença. 11h45, comer alguma coisa, isso tudo à noite, tá? Meia-noite, dormir, tá? Então veja a diferença de um menino dos anos 1920 para um menino hoje. Isso aqui é um exemplo, diria que americano, né? Para um sábado, tá certo? Então, uma coisa assim, no tempo, né? Que até quando eu fiz o módulo sobre escolher, que foi um baque para mim.
foi um baque porque eu sempre fui muito acelerada e eu sempre fui assim, de produtividade. E a gente vive hoje, parece que isso é dito como muito bonito, como muito importante, né? Você ser uma pessoa produtiva. O escolher, que é esse aprendizado, enquanto se descansa, enquanto se relaxa, ele acontece nas refeições, normalmente. Então, comer qualquer coisa, qualquer passarinho, cachorro na rua come, né? Agora, quando a gente cozinha uma refeição, principalmente aos fins de semana, né? Quando a gente cozinha uma refeição especial, a gente está fazendo algo humano. Não é algo animalesco, não é algo que um animal faz, é algo humano. É uma experiência humana, tá? A refeição ela não pode ser algo utilitário, que é só para encher a barriga, é para a criança ter a saúde. E eu vou falar para vocês, eu passei muito tempo com essa coisa de querer estudar e precisar estudar, esse senso de urgência que a gente tem, de ter que se virar em mil para aprender, para ensinar. Muitas vezes assim eu negligenciei a refeição, fazendo o basicão e o resto. Eu concordo que na semana é difícil, né? A gente fala de segunda a quinta é difícil, porque a rotina é o Cronos engole a gente, mas eu fiz um exercício para rever isso. Então eu sempre procuro organizar as refeições do fim de semana. Às vezes meu marido também cozinha muito, alguma coisa que cozinha muito bem, melhor que eu. Mas para quê? Para que nós tenhamos esse escolher, esse tempo de relaxamento, de conversar, de estar junto à mesa. Veja, Jesus comia com seus discípulos, né? Quando a gente pensa em refeição, a gente sempre pensa em comunhão, a gente pensa em quem? Em conhecer o outro, intimidade. Então é algo muito importante, tá? Não pode ser algo meramente utilitário, né? Vou encher a barriga da minha, vou dar qualquer coisa, qualquer porcaria, qualquer não. Eu vou pensar num cardápio, eu vou chamar as minhas filhas para me ajudarem nesse cardápio, a gente vai cozinhar junto, a gente vai ter aquele tempo junto, melhorando as receitas. Dá trabalho, principalmente para quem tem pequenininho, dá trabalho, mas o aprendizado acontece. Quando eu falo aprendizado, gente, é tudo, né? Nessa situação que estamos vivendo hoje, de sentar e conversar e explicar, com uma boa refeição, o professor Perrin, ele falava que o escolher acontece comendo uma boa refeição, com pessoas que a gente gosta e tomando uma bebida que a gente gosta também. Entende? Não sei se vocês conhecem um livro da Debbie Tartus chamado A Experiência da Mesa. Quando eu tive a Isabela, primeiro filho, né? Não tem experiência. E Isabela passou do 1 aos 2 anos, ela só comia nuggets com ketchup em frente à televisão. Porque ela não comia. Não é que ela não comia. Eu não ensinava, né? E eu tive a oportunidade de ler esse livro, A Experiência da Mesa. A Dev conta, ela fez uma pesquisa dos resultados de se comer à mesa. Então você vê como que as coisas casam, né? E aí eu cheguei pra ela tava com 2 aninhos, eu falei, filha, é o seguinte, eu errei com você, tá? Eu deixava você comer nuggets com ketchup na sala assistindo televisão. E me perdoa, eu fiz errado com você, agora você vai comer na mesa a comida, tá certo? Aí ela, tá. A partir daquele dia ela começou a comer na mesa e comer a comida, tá? E assim, a gente tem toda uma regra aqui em casa, né, com horário, todo mundo senta na mesa, principalmente quando a gente tem algum evento, por exemplo, vai ter o Thanksgiving, né, então a gente já falei com elas, a Rafa é muito de decoração, então faz alguma coisa, faz um painel de agradecimento. Ano passado a gente usou o material da Dani Damin, que falava sobre a gratidão. Então é importante, né? Montar uma mesinha bonita dentro da possibilidade, né?
tá certo? Não sei se vocês conhecem esse livro, mas eu recomendo, tá? Então, essa coisa, né, dessa vida acelerada, produtiva, super produtiva, multitasking, né? Agora é a onda, eu detesto, gente, eu detesto. Esse negócio de ficar com o vídeo acelerado, passando tudo rápido, aquilo me começa a me dar uma agonia. Mas eu já fui de fazer corrida e caminhada com som, eu não faço mais, é tudo sem, né? Tenho procurado fazer o exercício também, vai fazer focar naquilo que eu tô fazendo, tá? Então, o multitasking, né, não nos faz, ele nos faz menos produtivos, fazendo tudo de qualquer jeito, sem aprofundamento. O Festina Lente fala sobre isso. A gente tem que se apressar, mas depois eu vou chegar lá, eu quero correr. Não é sobre fazer mais ou mais rápido, é sobre fazer as coisas certas com intenção. Tá? Quem disse isso foi Chris Bailey, um escritor de um livro chamado The Productivity Project, então o projeto da produtividade. Não é sobre fazer mais ou mais rápido, é sobre fazer as coisas certas com intenção, porque quando a gente faz as coisas certas com intenção, dá certo. Precisamos ter um gerenciamento do tempo sábio. Comecei lá atrás falando isso, não é tudo que aparece para você que é para você fazer. Eu tenho tempo livre para fazer isso, eu tenho dinheiro para fazer isso, eu vou fazer. Não, nem tudo é para você fazer. Tenho postado esses dias, tava com 2 cursos da Cissa, né, de decoração, abandonados lá. Eu falei, eu vou refazer, tá sendo tão bom, terminei um, mas assim, devagar, 15 minutos por dia, sabe? Tentando entender, raciocinar aquilo que ela está ensinando. Escolher é sobre diminuir o ritmo. Carpinteiros dizem, essa aqui é até um mote que o pessoal da educação clássica faz, né? Fazer o trabalho de forma correta é mais rápido do que fazer de forma errada. Um marceneiro, um carpinteiro, ele procura medir 2 vezes, tomar 2 vezes a medida para ter certeza que aquilo que ele tem que fazer é cortar daquele tamanho, para depois ir para a sua oficina para fazer o trabalho. Não sai a esmo, não sai correndo, não sai igual louco, entendeu? Porque o sair correndo, sair igual louco é a receita para fazer errado. Para que correr, gente? Para vocês terem uma ideia, eu estudo latim com as manhãs desde 2019, tá? Quem quiser depois veja aí meus destaques sobre latim. Hoje eu sou uma professora autorizada pela Associação Clássica Cristã de Escolas Cristãs Americanas, né? Para ser professora de latim até o nível elementar. Mas eu tive que começar do zero ali, pela gramática mesmo Napoleão, certo? Eu estudo com as minhas filhas sem brincadeira. Quando a gente vai fazer tradução de texto, são 2 sentenças por dia. Só. Por quê? Porque é cansativo, exige delas um treinamento, um raciocínio, exige delas. Essas duas questões normalmente dá uma meia hora. Mas é esse pouquinho já desde 2019. São quase 3 anos, né? 20, 21, 22. 3 anos e meio quase. Todo dia. Hoje em dia só de segunda a quinta. Mas 15 minutos, olha a consistência. Não adianta a gente querer ganhar o mundo em 1 ano. Não adianta querer tirar uma deficiência de matemática, de português, para quem já tirou da escola com criança maior, em 1 ano. Não vai tirar. Agora, se você for consistente, se você tiver paciência, se você diminuir esse pé do acelerador, vai dar certo. Mas você tenha certeza que se você tiver um espírito angustiado, ansioso, isso vai passar. Porque tem toda a questão do ambiente. Isso vai passar para os alunos, para os filhos, e não rende. Não rende. Tá? Então, voltando aqui ao dito dos carpinteiros.
Fazer o trabalho de forma correta é mais rápido do que fazer de forma errada, porque você vai ter o retrabalho. Tem um outro mote aqui dos monges e das escolas, né? Que tinham as escolas lá na Idade Média que ficavam dentro dos conventos, que diz: apresse-se lentamente, que é oficina lente. Apresse-se lentamente, como é isso? Esse é o paradoxo da produtividade dentro da educação clássica cristã. Você quer ser mestre em leitura ou matemática? Isso só será alcançado se você for mais devagar. Não adianta você sentar na mesa com o seu aluno, com o seu filho e exigir dele ficar 3 horas na mesma coisa. Você tem que testar, né? Eu já testei. Uma vez, uma amiga minha me deu a sugestão de a gente estudar por blocos. Então, essa semana toda a gente só vai estudar português. As minhas filhas detestaram. As minhas filhas preferem aulas mais curtas. Aí eu pego o conceito de Charlotte Mason, né? Faço uma aula aí de meia hora, 40 minutos, dependendo da matéria. Trocando, né? Tá dando aquele refresh, tem aquele frescor de uma aula para outra. Então a gente começa com o estudo bíblico, depois vamos para a gramática da língua inglesa, depois estudamos retórica dentro da língua inglesa, depois vemos português, depois vamos para o latim. Já foi amanhã. Já foi amanhã. E à tarde, matemática, né? Elas têm as outras atividades, tá? Não é porque tem, por exemplo, eu falei com a Rafa, né? A Rafa estava fazendo um curso da doméstica de desenho. A Rafa é muito talentosa. Precisa fazer todo dia. Faz um dia sim, um dia não, meia hora. Entende? Isso traz um frescor, uma paz. Então tem que ir mais devagar. Nós somos acumuladores de tarefas, de coisas, né? A gente tem uma casa cheia de coisa, um monte de roupa, um monte de caderno, um monte de material. E somos acumuladores do tempo também. A gente acha que tem todo o tempo do mundo para entuchar de coisa, de atividade, pra gente sempre ter aquela sensação de estar ocupado. Eu tô falando pra vocês porque eu fiz toda uma reestruturação dos meus calendários. Porque eu tenho questão de escrever, né? Eu tenho que escrever o livro, então eu tenho que separar um horário específico para isso. E eu percebi que de dia eu ficava com aquele barulho, né? A casa tá funcionando de dia, então eu comecei a acordar mais cedo, rende muito mais. Eu vou dormir mais cedo, sinto que eu tô mais disposta, eu tenho mais saúde porque eu tô descansada, minha mente tá tranquila. Eu vou, faço o livro, depois já começa a aula, a paz. De fim de semana eu também queria ficar. Não, fim de semana eu vou ler. Fim de semana eu vou ler, fim de semana eu vou passear com as minhas filhas, vamos caminhar pela redondeza. Não ficar nessa loucura, tá? Como podemos nos aproximar? Então eu vou deixar essa pergunta, tá? E aí eu vou fazer um comentário do que eu vi o professor Rodrigo Gurgel falando ontem. Eu vou fazer a pergunta e pensa aí. Depois me manda um comentário, pensa e depois me conta. Como podemos nos aproximar do senso sagrado do tempo? Não estamos falando do Cronos mais, estamos falando do escolher e do Kairos. Como podemos nos aproximar do senso sagrado do tempo? Porque a gente é o relógio, é a cobrança, não terminei o material, você não fez isso aí direito, a gente precisa terminar isso hoje, a criança esgotada, cansada, não vai mais, mas você fica ali, né? A Rafa, ela tentei tabuada, ensinar a tabuada dos 8 e aquela luta. Eu comprei material da The Good and the Beautiful com as musiquinhas, que era decorado, né? A tabuada, eu tentei de tudo.
mas não ia. E eu, em cima da menina. E aí me lembrei da Lori, no Ensinando Trivium, Lori Bluedorn, ela dizendo que gramática a gente ensina pra criança a partir dos 10 anos. E tabuada também, porque muitas vezes o cérebro não tá amadurecido. E a Rafa era isso. A Rafa não estava amadurecida para aprender a tabuada e eu forçando. Por que eu estava forçando? Porque eu estava querendo me colocar dentro de um tempo que alguém disse que a criança com 8, 9 anos, lá na escola, tem que aprender a tabuada. Quando eu percebi isso, eu cheguei para ela e falei, filha, vamos puxar o freio de mão, vamos largar de mão a tabuada, vamos aprender outra coisa, vamos fazer outra coisa de matemática, vamos reforçar os teus conceitos de soma e subtração. Quando ela fez 10 anos, retomamos. Aí falei, filha, agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. E aí foi, gente. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vou comentar aqui do professor Rodrigo Gurgel. Ontem perguntaram para ele uma frase, ele respondeu e falou do memento mori, né? Que é assim, a morte é certa, gente. A gente vai morrer. E o que a gente está fazendo com o nosso tempo aqui? Os nossos filhos vão lembrar da gente como? Uma pessoa angustiada, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa desestruturada. Ou nós queremos que os nossos filhos se lembrem de nós como pessoas equilibradas, tranquilas, que sabiam aproveitar a vida, que desfrutavam da presença da família, que não vivia desesperada, estressada, querendo arrancar o cabelo da cabeça. Então, fica a pergunta. O professor Rodrigo Gurgel falou justamente disso. Ele falou que todo dia ele pensa nessa questão da mortalidade, né? E que bom, né? Que bom. Um dia... Aí ele contou uma historinha de que do Tolkien, lá no universo do Tolkien, que todos os seres, né, os outros seres, os elfos, os anões, eles tinham inveja dos humanos, porque os humanos eram finitos, morriam. Os homens morriam. Lembrando de que os nossos olhos devem estar nesse templo sagrado, o templo de Deus não tem fim. O tempo de Deus não se limita à nossa vida, à nossa morte, é infinito, né? Como podemos nos aproximar desse senso sagrado do tempo? Tá bom? Deixa eu ver. A Sara escreveu. Que alívio saber que não estou só. Luta com a tabuada por aqui. Sim, né? Você tem que entender que seu filho é único. Não tem ninguém como ele. E, às vezes, não está no tempo. No meu caso, eu fiquei lutando, brigando, puxando, enchendo o saco da menina. Depois, quando ela fez 10 anos, é que a Lori fala. Às vezes você fica lá, dos 8 aos 10, brigando por um desenvolvimento. O Cronos engolindo os filhos. Vocês vejam como é sério isso? E a partir dos 10 anos, a parte do cérebro que precisa para essa capacidade, ela amadurece. E aí que você ficou 2 anos brigando, se estressando, exigindo e blá blá blá, enchendo o saco da criança, em 6 meses você consegue. Eu sou testemunha disso. A Lori também conta isso no livro dela. Ela fala que o menino era com a leitura. Então o que ela fazia? Ela lia pra ele. Mas ele não queria saber de ler. Lia, sem desistir. Lia. Quando ele fez 9 anos, ele pegou o Hobbit e leu em 4 dias. Por quê? Porque ele aprendeu, né? A mãe acho que ensinava ainda as técnicas pra ele, falava em voz alta com ele, eu não sei. Mas em 4 dias ele leu o Hobbit inteiro. Então, veja só, o Cronos, a gente não pode esquecer. Tem até umas figuras, se você procurar no Pinterest, Cronos comendo os filhos, é terrível. O Cronos quer engolir, o Cronos quer matar, o Cronos quer destruir, que é o tempo, essa coisa frenética, maluca, tá? Então,
não se esqueçam, tá? Do Festina Lente, que é apresse-se lentamente. Apresse-se a fazer o que é certo devagar. Vai ensinar português? Apresse-se. Eu quero ensinar português pro meu filho, mas faça isso devagar. Por exemplo, meu livro de textos bíblicos, na minha opinião, é um livro para ser feito em 2 anos. Porque se você for fazer todos os exercícios que tá lá, você vai levar 2 anos para fazer. Agora, o seu filho vai sair de lá, ó, supimpa. Pra que correr? Tá certo? Então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Sou eu, que era meio doidinha, até o jeito que eu falava, gente. Acelerada, desesperada. Até isso. Eu ainda sou meio acelerada, mas tô melhorzinho. Ninguém? Nadinha? Nenhuma perguntinha? Então tá bom, deixa eu ver. Não tem, né? Então tá bom, gente. Fiquem com Deus, tá? Eu vou jogar lá no YouTube também, vou salvar e vou deixar aqui no feed pra ficar aí de acabouço pra vocês, tá certo? Tenham um bom dia, Deus abençoe. Boa tarde, né? Fiquem com Deus. Tchau.